A paz do Senhor, queridos professores, tudo bem com vocês? O meu nome é Sabrina Costa, sou professora da classe do Jardim de Infância aqui de Blumenau, Santa Catarina, e estamos aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica. Nós estamos na quarta lição desse trimestre que a gente está falando sobre família. A nossa lição tem por título Papai, um presente do meu amigo. E para começar, eu trago uma ideia de louvor para vocês. Aqui estão os visuais do nosso louvor. Esses visuais foram feitos por uma amiga minha chamada Simone e ela fez o papai, a mamãe, o irmão, a irmã e o bebê. É daquela música das 3 palavrinhas que fala sobre a família, família original. Eu vou estar deixando o link no PDF para vocês ouvirem, e vocês podem utilizar isso para a apresentação de vocês no final do trimestre. Eu sei que a Pri na última aula trouxe alguma ideia para vocês de música, e essa ideia é bem legal. Deixar uma música fixa na sala sobre a família para que vocês possam trabalhar todos os domingos, para que quando chegar lá no final as crianças já saberem a música, já saberem os gestos e fazerem uma apresentação no final na igreja, né? Apresentando o que elas aprenderam durante todo esse trimestre. É muito legal essa ideia. Então vocês podem levar esse tipo de visual, ele é feito em uma lata de Nescau ou Toddy, e ela fez tudo com EVA e botões nos olhos e botões para os acabamentos de roupinha. Então é muito legal, as crianças podem colocar na mão, assim, vocês podem fazer como se fosse um dedoche, mas vai ser tipo um fantoche, por causa que é de mão, e elas podem estar utilizando para apresentar dentro da igreja ou até mesmo para fazer dentro da sala de aula. Mais uma ideia de louvor para vocês. Então, vamos começar a nossa aula. A gente pode começar de uma maneira um pouquinho diferente, vamos começar brincando com eles, fazendo uma dinâmica. Nessa aula a gente vai trabalhar com dois objetivos. O objetivo principal da aula é entender que o Papai do Céu cumpre as suas promessas e reconhecer que o seu papai é um presente do Papai do Céu e por isso deve ser amado e respeitado. A verdade prática é: Abraão aprendeu a confiar e a esperar em Deus. Então eu peguei dois tópicos para essa aula, para focar mais com as crianças. É confiança e a função do papai em casa. Porque como a gente está falando sobre a família, a gente pode conversar um pouco melhor com as crianças sobre as funções dos componentes da família dentro do lar. Então, eu quero trabalhar um pouquinho mais isso com elas. A gente vai estar trabalhando durante a história, que a gente vai falar sobre Abraão. Antes disso, eu programei para a gente trabalhar um pouco mais sobre a confiança, a questão de confiar. E para isso a gente pode fazer uma dinâmica. Essa dinâmica é bem fácil de fazer, né? Você pode fazer fora da sua sala de aula, num pátio, ou no estacionamento da sua igreja, se a sua igreja tiver pátio, ou na parte de refeitório da sua igreja. Você pode montar um circuito para as crianças, com cadeiras, com mesas, com corda, se você tiver corda. Se você tiver um espaço onde você possa fazer bambolês no chão para elas pularem em cima, né? Ou riscar um círculo de giz, de quadro de giz, você pode montar um circuito para que elas possam passar por ele. Daí vocês dividem as turmas em duplas. Cada dupla vai ser responsável pelo outro. E quando for para passar por esse circuito, um deles vai estar com os olhos vendados. Trouxe aqui para vocês verem. Isso aqui é aquele tipo de venda que eles usam para dormir, né? Hoje em dia tem bastante lugar. E você pode comprar ou fazer uma parecida, ou mesmo com alguma fita ou um TNT, você pode vendar os olhos dos seus alunos. É importante que um deles esteja vendado e o outro vai guiando o amigo dentro do circuito. Como eles são pequenos, essa dinâmica na verdade é para ser feita só com voz, né? Com comandos. Então, eu comando a minha dupla. Falo, olha, vai pela direita, né? Dá uma volta, ou se agacha e abaixa por baixo, né? Passa por baixo ali, e etc, né? Você vai comandando. Só que como eles são pequenininhos, eles podem pegar na mão do amigo e ir levando eles durante o circuito. E depois, quando terminarem, o amigo que guiou,
ele vai ser vendado e o amigo que estava vendado vai guiar. Depois, no final dessa dinâmica, que eles vão brincar mesmo, né? Vão estar brincando. Quando você voltar para a sala, daí você conversa com eles sobre o que eles sentiram, porque a questão aqui é que eles têm que confiar que o amigo deles não vai deixar eles caírem, que o amigo não vai deixar que eles passem por um lugar que eles não vão conseguir passar, que eles têm que confiar mesmo na palavra da outra pessoa. Então, você pode instigar eles a esse sentimento, né? Eles vão falar, você teve medo? O que vocês sentiram? Vocês sabiam que o amigo não ia deixar vocês caírem? Ou vocês estavam meio com, né, receio, medo do que ia acontecer? Daí eles vão conversar e você vai chegar num ponto de falar, né, que isso é a confiança. O que é a confiança? É quando a gente coloca a nossa esperança, a nossa fé, aquilo que a gente acredita na outra pessoa, naquilo que a outra pessoa vai fazer por nós. Isso é confiar. Confiar no que a outra pessoa fala ou no que a outra pessoa faz. Então, você chegou aqui e fala assim, eu fiz um monte de coisas esse final de semana, eu fui passear na praia, eu fiz isso, fiz aquilo. Você vai confiar que a pessoa está falando a verdade para você, né? É uma pessoa que você conhece. Mas às vezes a pessoa pode não estar falando totalmente a verdade para você. Isso também é confiança, né? Então você tem que trabalhar essa parte de confiar com os alunos. E daí no final você fala assim, olha, vocês confiam na professora? Eles com certeza vão falar que sim, né? Confio. Então, hoje eu trouxe uma surpresa para vocês. No final da aula a gente vai ter uma surpresa. Eu prometo que eu vou entregar para cada um, vai ter um para cada um dessa surpresa. E daí você esconde essa surpresa anteriormente, né? Chega mais cedo, esconde ela em algum lugar que eles realmente não vão encontrar. E você pergunta depois, né? Vocês realmente acreditam nisso? Acreditam que a prof vai trazer uma surpresa para vocês? Acreditamos, né? Então dá uma olhada na sala, procure em algum lugar, procura dentro da bolsa da professora, vê se vocês acham alguma coisa que possa ser uma surpresa. Daí eles vão ver, vão procurar e tal. Vocês acham que realmente o que eu tô falando é verdade? Daí alguns até vão fazer meio assim, né? Outros vão ficar um pouco receosos, mas a maioria vai falar que sim, acreditamos. Então, é uma promessa que eu tô fazendo para vocês. Quando terminar a aula, eu vou entregar a surpresa. Vocês vão ter que acreditar em mim e confiar em mim, certo? Assim como vocês confiam no pai e na mãe de vocês quando o pai e a mãe falam, não, a gente vai te dar isso ou fazer isso com a nossa família, a gente vai se mudar, ou a gente vai te dar um tablet, ou a gente vai te dar um celular, mas você tem que esperar, você tem que confiar na palavra do pai e da mãe, né? Só que tem uma coisa, as pessoas, elas não são perfeitas. Então, às vezes, a professora pode falar uma coisa e esquecer que prometeu. Ou o pai pode falar uma coisa e esquecer que prometeu, não conseguir cumprir aquilo que ele prometeu. Mas tem uma pessoa que sempre vai cumprir. E daí, nessa parte, você entra com um versículo bíblico. O versículo eu trouxe hoje, eu trouxe no quadro, que vocês podem fazer num quadro branco, assim como esse, quando vocês têm em sala, e você pode dividir ele em 3 partes. Eu fiz mais para que vocês tivessem um tipo de modelo de decorar o versículo com as crianças, né? Então você pode fazer ele na sua lousa e fazer ele em 3 partes. Você começa assim. A primeira parte, diz bastante vezes com eles, repetem bastante vezes com ele a primeira parte e foca que é a primeira parte. A segunda parte vocês também repete bastante e foca que é a segunda parte. E na terceira parte repete bastante. E depois vocês repetem tudo junto. Mas antes de terminar esse processo, no caso depois que você repetir tudo junto, daí você vai dar para eles um desafio, né? Isso aqui é um tipo de uma flecha. Eu comprei um arco e flecha no R$1,99, ele é bem baratinho, R$3 eu paguei, e ele tem essas ventosas aqui. Se você tiver bola com ventosa, também dá. E eles podem fazer tiro ao alvo. Então, eles vão atirar essa flecha em algum ponto desse quadro. E se cair aqui,
Na primeira parte, ele vai ter que, o seu aluno que jogou a flecha vai ter que falar de cor aquela parte. E assim por diante. Eles podem fazer várias vezes, tá? É bem legal, assim, eles adoram mirar com arco e flecha. E se cair aqui, em uma parte que não é nenhuma das partes do versículo, daí a criança tem que falar de cor o versículo inteiro. Então é uma brincadeira para que vocês usem para estimular a parte de decorar o versículo bíblico. E o nosso versículo diz que Deus sempre cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo o que faz. Salmo 145 e 13. E daí nesse ponto você vai falar para eles, né, que Deus é a pessoa que cumpre sempre as promessas. Por mais que demore. Hoje a gente vai ouvir uma história de uma pessoa que Deus prometeu uma coisa muito importante para ele. Só que ele demorou para cumprir a promessa. Às vezes Deus demora para cumprir aquilo que ele fala para a gente, mas a gente tem que confiar que Deus, ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Ele nunca vai deixar de cumprir as suas promessas. Então isso tem que ficar bem gravado com as crianças, que eu, você, os seus pais podem não cumprir as promessas que eles fazem, mas Deus sempre cumpre. Se Deus falou com você e ele prometeu alguma coisa, com certeza ele vai cumprir, assim como diz a nossa história. Nesse ponto, professor, você pode até contar um testemunho da sua vida. Eu acredito que Deus já tem feito grandes promessas na sua vida, e assim como na minha, ele já deve ter cumprido algumas. Então você pode sim falar para eles alguma coisa que Deus cumpriu, né? Alguma coisa que demorou para Deus cumprir até, para que eles entendam que isso acontece hoje em dia também. Porque a gente fala da Bíblia, são histórias que aconteceram há muito tempo atrás, mas a gente precisa ouvir histórias que aconteceram com pessoas que estão ao nosso lado, ao nosso redor. Por isso que os testemunhos são tão importantes. Então conte o testemunho da sua vida, que também é muito válido. Vamos passar para a nossa história agora. Então a história vai falar sobre Abraão, sobre como Abraão desejava ter um filho. Então eu fiz aqui um cenário, que como a gente vai falar de Abraão, a gente vai usar o dia e a noite. Então é legal você trazer assim, ó, faz assim, assim é o dia, enquanto você estiver conversando com eles e contando a história. Então aqui, ó, a cabana de Abraão. Aqui eu comprei, já na outra lição eu trouxe, né, para contar sobre a criação, sobre Adão e Eva, esses animais. Então eu já estou usando novamente. Esse aqui é a cerca dos animais que ele tinha. Porque Abraão, ele tinha um patrimônio, né? Aqui. E algumas árvores para decorar. Pronto. Então você vai contar a história. A princípio, a minha ideia é realmente essa, assim, de fazer com que Abraão fale que Abraão, ele se casou com a Sara, e aqui está o nosso Abraão e a nossa Sara. Esses bonecos são aqueles bonecos que a gente utilizava na lição sobre o povo de Deus no Egito, né? Que ele passou pelo Mar Vermelho e tudo. Então são esses mesmos bonecos. A gente pode estar reutilizando os nossos materiais. Então, você vai falar que Abraão se casou com Sara e que ele queria formar uma família. E que ele queria formar essa família com Sara, então ele começou a trabalhar, porque Deus fala na sua palavra que o homem, ele precisa ser, ele tem algumas funções, né? Ele precisa ser diferente. As funções dele na casa são diferentes das funções da mulher. E nessa parte da história, que eu acho legal a gente introduzir, quais são as funções do homem, do marido dentro da casa. Então a primeira delas, que Deus falou lá em Gênesis 3:19, é que o homem tinha que sustentar a família. Então daí você pode falar que Abraão começou a sua família e ele estava sustentando a sua família, né? Trabalhando para ter mais gado, para ter mais ovelhas, para ter uma casa, um lugar que ele pudesse plantar, que ele pudesse fazer o seu alimento para ele comer. Então daí você traz alguns objetos, né,
aqui ó, uma pá e um rastelo, e faz que ele vai trabalhar bastante pela família, assim como Deus mandou na sua palavra. Todo pai tem que trabalhar para sustentar a sua família. Essa é uma das funções do papai. Mas Abraão queria muito ser pai. Ele já era muito feliz com a Sara, mas ele queria muito ser pai. Isso você pode enfatizar bastante na sua lição, porque daí você fala, ele queria ser pai, para que ele queria ser pai? Ele queria proteger o seu filho. Daí nesse ponto você traz um escudo. A palavra de Deus diz que o homem, ele tem que ser o protetor do lar, lá em 1 Timóteo 5 e 8. Isso, todas essas referências e o texto de onde eu tirei, eu vou deixar lá no PDF para vocês estudarem essa semana, tá? Então assim, ó, traz um escudo para a Sara e diz, o pai, ele tem que proteger o seu filho, a sua esposa, a sua família. E Abraão queria proteger o seu filho, mas ele não tinha filho, não é verdade? Como é que ele ia proteger o filho dele? Por isso ele queria muito ter um filho. O que mais que Abraão queria? Ele queria ensinar o seu filho no caminho que ele deveria andar. Ele ensinar como orar, como agradecer a Deus, ele queria ensinar tudo isso. Então, olha só, lá em Gênesis 18 e 19, diz que o pai tem que ensinar na palavra de Deus. Então, traz a Bíblia, diz que a Bíblia é a palavra e o pai deve ensinar isso para o seu filho. Não é só a mãe, o pai é o principal. Por quê? Porque o pai é o líder. Daí, quando a gente fala de líder, você pode falar, a família é como um time de futebol. O time de futebol não tem o técnico, o treinador. E o treinador é quem comanda tudo, é quem fala quem vai fazer o quê, e ele usa um apito, não é verdade? Então, o técnico, ele é o responsável pela família, ele é o líder da família, né? Que é o time. E nesse time da nossa família, quem é o técnico é o pai, não é a mamãe. A mamãe, ela ajuda o papai o tempo todo, ela tem a função de ajudar, mas o papai é o técnico. E Abraão queria ser pai por todos esses motivos. Ele queria cumprir o que está escrito na palavra de Deus. E isso de ser o líder está escrito lá em Efésios 5:23, em 1 Coríntios 11:3. Então, vocês trazem tudo isso para as crianças, para que elas pensem o que o pai tem que ser, o que o pai é, quais são as funções do pai. Nesse ponto, até vocês podem perguntar, e na sua casa, como é que é? O papai faz isso, o papai também trabalha bastante, o papai também protege a família, como é que é? Instiga um pouquinho os alunos para eles falarem. Alguns vão falar, eu não tenho pai, outros vão falar, eu tenho padrasto, a minha mãe que faz isso, não é o meu pai. Mas aí vocês falam, mas quando vocês crescerem, os meninos vão ser pais assim. Vocês precisam ser pais assim porque vocês sabem da verdade, sabem o que está escrito na palavra de Deus. Deus fala que a gente precisa ser assim. Na parte da história, que fala sobre a promessa de Deus, então aqui atrás, acho que vai cair aqui, não sei, deixa eu puxar para vocês podem fazer assim com os alunos, ó. Atrás é a parte do céu estrelado. Então, vocês vão passar por essa parte da lição, depois vocês vão ver. Daí vocês vão falar, Abraão orava muito para ter um filho, E um dia, ele estava conversando com Deus e Deus disse para ele olhar para o céu. E Deus falou para ele que a família dele ia ser tão grande, ia ter tanta gente como números de estrelas que existem no céu. Deus prometeu isso para Abraão. E depois que Deus prometeu isso para Abraão, ainda demorou bastante tempo para que ele conseguisse ter um filho com a Sara. Eles já eram muito velhinhos quando tiveram o Isaac. Aqui está Isaac. Mas Abraão sempre olhava para o céu e ele sempre se lembrava da palavra de Deus, que Deus disse que a família dele ia ser tão numerosa, ia ter tanta gente como um céu à noite cheio de estrelas. Ele não ia conseguir contar o número de pessoas. Ele ia sim ter um filho e ele não ia conseguir contar o número de pessoas da família dele. Essa é uma grande promessa e Deus cumpriu. E essa família grande de Abraão, elas são todas as pessoas, todos os judeus, todos os hebreus, são
a descendência de Abraão. As crianças não entendem muito bem a palavra descendência, mas você pode falar isso, né? Que a família é o número de pessoas da família que são o número de estrelas que existem no céu, né? Que Deus falou que eles iam ser tão numerosos, ia ter tanta gente quanto o número de estrelas que existia no céu. E daí, professor, você pode também estar explicando para eles que a família, se o papai não tivesse um filho, se Abraão não tivesse um filho, a família dele ia morrer, porque a família dele era só a Sara e ele. Então, assim, para explicar melhor isso, porque a gente acaba não pensando muito sobre isso durante os dias, durante o tempo que a gente trabalha, assim, até a nossa própria família. Mas se uma família não tem filhos, eles não têm descendência, então acaba morrendo, a raiz da família vai morrendo. E Abraão queria ter um filho também, porque ele precisava deixar a sua descendência, ele queria que a sua descendência fosse numerosa, ele queria que a sua família continuasse. Era muito, muito mais importante naquela época, além de hoje não é, a gente não pensando sobre isso, mas naquela época era muito importante que a família não morresse. Então você pode falar para eles também. Outra coisa que Abraão, né, não queria, até na parte da explicação, é que a família dele não morresse. Então, como é que eu trouxe para fazer uma explicação sobre isso para as crianças? Esse aqui é um copinho de docinho que a gente faz em festa. E eu coloquei só uns olhinhos. Assim, um dia eu estava procurando alguma coisa para fazer em casa e acabei achando isso aqui e fiz assim um bonequinho. É só para ilustrar mesmo a ideia. Então, essa pessoa que casou com essa pessoa e esse homem casou com essa mulher. E esse homem casou com essa mulher. Só que esses dois aqui não tiveram filhos. E esses dois tiveram 2 filhos. 2 filhos. Tá? E esses filhos casaram com outras 2 mulheres. E esses filhos tiveram um filho mais um filho. E esses se casaram com mais outras mulheres. E assim vai crescendo. Isso é questão de quantidade, daí as crianças vão ver a quantidade de pessoas na família. Por isso que Deus falou que a família de Abraão ia ser grande. Por quê? Porque Isaac ia casar com uma pessoa e ela ia ter filhos e assim por diante. Então, daí você fala para as crianças, esse casal aqui tiveram esses filhos, e esses filhos casaram com outras mulheres, e essas mulheres tiveram 2 filhos, depois teve mais um filho, e esses filhos casaram, tiveram mais filhos e mais filhos. Então, a família desse aqui cresceu ou diminuiu? Cresceu. E esses 2 aqui não tiveram filhos. E daí, o papai, o homem, morreu. E a mulher também morreu. O que aconteceu com a família deles? A família deles acabou. A família deles acabou. Quando não tem filhos, quando não tem pessoas a mais na família, acaba morrendo a família. E Abraão não queria que a família morresse. Então, Abraão queria que a família dele fosse grande. Assim como nós queremos que a nossa família também continue sendo grande. Então, Abraão queria ter filhos. Queria ser um pai. E para ser pai, tem que ser, como diz na Bíblia, e para ser pai, um bom pai, tem que cumprir aquilo que diz na palavra de Deus. E assim você vai contar a sua história. Todo esse material eu fiz com caixa de papelão e com papel colorido. Bem prático para vocês e você pode usar em várias outras ocasiões, em outras histórias. Para fixar a aprendizagem, eu fiz esse livrinho aqui com todos esses materiais. É um livrinho para o papai. Então, para o papai, você pode carimbar a mão deles na frente. E a primeira parte é, papai, você é, o provedor do nosso lar, com uma imagem da pá para ele trabalhar, né? Com a referência bíblica. Quem me ensina, quem deve me ensinar? Esse é o papai. O nosso protetor com o escudo e o líder da nossa família com o apito. Eles vão pintar e vão entregar para o pai. E no final eu coloquei, você é meu maior exemplo. Eu te amo. Você pode colocar o nome do seu aluno ali, eles podem escrever o nome deles. Tá? É para entregar para o papai no final da escolinha. Para que também a gente possa trabalhar mais com as crianças essa questão de que o papai
é assim, né? O dever do pai é esse e que o papai é o exemplo maior delas, que elas vão seguir o exemplo do pai e da mãe. Para a gente trabalhar com a linha do tempo, você pode colocar ali na lição 4, a gente vai utilizar ele para dar de lembrancinha, mas essa estrelinha também você pode colocar ali dentro, que eles podem se lembrar que fala na lição que Deus prometeu que os descendentes de Abraão iam ser mais numerosos que o número de estrelas no céu. E também tem o versículo bíblico. Então você pode deixar ali, dentro da lição número 4, para que eles se lembrem. Lembre de utilizar as primeiras para eles estarem recordando do presente de Deus, do filho que também é um presente de Deus e da mãe que se preocupa com o bebê, que sempre coloca a vida do bebê em primeiro lugar, né? E da lição 4 sobre os pais. E para finalizar, a gente tem uma lembrancinha. Lembra da promessa? Então a lembrancinha é uma estrelinha num clips. Eu fiz uma estrelinha bem simples com o versículo bíblico. Você pode entregar com bombom, com alguma coisa para eles comerem. Mas o importante é enfatizar bastante a questão de que eles têm que confiar em Deus, que eles precisam confiar nas promessas, assim como todos nós, e que Deus tem muitas promessas para nós, que Ele vai cumprir as promessas e que o papai, ele é um exemplo para a nossa casa. Eu espero que vocês tenham gostado, que Deus possa trabalhar na sua vida para que você também seja um ótimo professor e trabalhe na vida das suas crianças, que Ele possa te dar todos os referenciais, que Deus possa te dar ideias, que você possa estudar bastante, se preparar para essa aula. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!